tão pesada. E vamos lá, já faz um bom tempo que pra mim a segunda-feira não é tão pesada. E segunda-feira eu falo com muita tranquilidade. Sim, segunda-feira sua linda. Por quê? Porque segunda-feira é renovação. Segunda-feira é recomeço. Segunda-feira é bateria recarregada. Segunda-feira é motivo de sentar o rei e começar a fazer acontecer. E aí eu separei 3 coisas que eu acredito que sejam os 3 principais vilões da segunda-feira ser um dos dias mais pesados. Putz, segunda-feira é foda, caramba! Então, eu vou começar sobre esses vilões. Muito bem. Keila chegando na área, Rosa e Gabi também, boa noite pra vocês. Muito bem. Ó, os 3 principais vilões. Zona de conforto do final de semana, não gosta do que faz ou tem um conflito aonde está em relação aos seus valores. E o terceiro, insegurança no que faz. Beleza? Então, 3 aspectos que são os 3 vilões que faz a sua segunda-feira tender a ser o dia mais pesado. Um dia que você não pegou ainda, né? Não tá no ritmo. Por isso que a gente já começou. Elígia Félix, boa noite e um abraço pra você, Elígia. Vamos lá. A Dailton também tá na área. Vamos lá. Ó, desses 3 vilões, zona de conforto do final de semana. O que acontece? Imagina você sentada, deitada no sofá, assistindo bem relaxadão, bem relaxadona, deitado no sofá. E aí, você tá relaxadão, você tá assistindo um filme, um seriado, talvez o Faustão, talvez o Rodrigão, e aí você tá lá descansadão. Só que aí o que acontece? Dona Dilari, boa noite. Acontece que alguém vai lá e fala assim, ó, ô fulano, pega um copo d'água pra mim, aí você fala, tá de sacanagem. Pô, tô deitado aqui, relaxadão, relaxadona, e eu não vou levantar daqui pra pegar um copo d'água. O que acontece? Você tava relaxado, zona de conforto, tava ali tranquilão, tranquilona, e alguém te pede pra sair da zona de conforto. Essa pessoa que te pede é a dona segunda-feira. A segunda-feira deixa a maioria das pessoas na zona de conforto do final de semana e tem que na segunda-feira trabalhar, pegar no batente, chegar junto. E aí, às vezes a gente coloca a nossa mente, nosso cérebro, que apesar de não parar, mas mantém ele em repouso. E esse estado de repouso, até ele voltar em funcionamento, começa a causar o quê? Um desconforto. Então, o que eu tô falando não é para você não descansar no seu final de semana, mas eu vou chegar lá na solução proposta que eu trouxe para você. E como eu falei, aqui vai ser o conteúdo na veia, sem ficar com enrolação. Carlos Alberto, boa noite, você é fera, cara, obrigado. Vamos lá. Segunda coisa que ferra a nossa segunda-feira. Não gostar do que faz. Imagina que você está indo para o melhor lugar da sua vida. Hoje é domingo, tá acabando o dia e amanhã você vai para o melhor lugar da sua vida. Vai ser ruim? Não, claro que não. Mas se o lugar que você está indo, o lugar não é o melhor do mundo, não é o lugar que faz brilhar os olhinhos, faz brilhar o coração, o que acontece? Dá ruim, pesa mais, pesa as costas, não dá vontade e aí que o negócio começa a ficar não tão bom assim. Então, primeira coisa, zona de conforto do final de semana, tem que sair da zona de conforto para ter que trabalhar. A segunda objeção que ferra a gente ter energia para começar a segunda-feira. Não gostar do que faz ou ter entrado por algum motivo e algumas vezes você esteve feliz, mas por mudanças que houveram na empresa, no seu trabalho e os seus valores não combinam com os valores da empresa, faz também ser pesado. Essa é a segunda coisa que acontece. A terceira coisa que eu vejo muito acontecer é você até gosta do seu trabalho, você até gosta do que faz, mas você se sente muito inseguro. E insegurança é risco. Risco dá medo. Vou repetir. Quando você gosta do que faz, mas se sente inseguro no que faz, insegurança é incerteza. Incerteza é risco. Risco dá medo. Você não quer ir porque você tem medo. E a gente trava muitas vezes no medo. E aí não dá vontade de ir, mas tem que ir, acaba indo, mas com medo. Então não é natural. Não se solta. E aí faz com que a sua segunda-feira já começa
pesada. Qual que é a minha proposta? E aí agora eu vou pedir a ajuda de vocês. A minha proposta é, quem aqui acredita e renova os seus sonhos, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês mesmo. Quem aqui renova os seus sonhos quando vira do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro? Coloque aqui para mim quem faz uma renovação de sonhos e objetivos e metas. Vamos lá, Roberto está chegando na área. Boa noite, Roberto. Pessoal, coloque aí para mim. O Johnny falou. Quem mais define objetivos, metas e renova as esperanças, as expectativas, que vai ter um ano melhor quando vir o ano. Então, muito bem, o Johnny falou que eu, Laís falou eu, Osiane falou eu. Quem mais? Só vocês? Flan também diz eu. Muito bem. Quem mais? Valéria. É normal, né? Ainda pulo as ondinhas. Muito bem. A verdade é que a gente renova, isso é algo que Keila também está falando, Natália, muito bem. Gente, é isso. Ju, tento, Johnny, afinal, muito bem. Elígia, eu também. Gente, a gente renova mesmo. A gente renova todo ano e o que muda? Vamos lá, se liga, fica presente pro que eu tô falando agora. O que muda na prática do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro? É um dia de calendário. É um dia de calendário que virou, como do dia 30 pro 31, do 1 pro 2, do 2 pro 3. Que por sinal, hoje é 2, amanhã é 3. E o que muda de hoje pra segunda-feira? Um dia de calendário, como o dia 31 de dezembro pro dia 1 de janeiro. Agora, culturalmente, uma cultura. Afinal, os animais, eles não renovam. Imagina o seu cachorrinho renovando os votos dele e querendo uma casinha nova, querendo um brinquedinho novo. Costuma não rolar, né? Então, você imagina que isso aconteceu porque alguém em algum momento falou que é um novo ano, é um novo recomeço, vamos lá, bora renovar esses sonhos e essas expectativas. E isso pegou. Agora, o que eu vou te propor para começar a melhorar de um jeito prático a sua segunda-feira, na live passada, eu não sei quem assistiu manda um coração para mim, quem esteve na live passada ou assistiu no gravado, manda um coração quem assistiu a live passada. Eu falei muito sobre criatividade. Criatividade, inclusive, eu repeti muito, que é uma das ferramentas colocada pelo LinkedIn entre as principais habilidades do futuro. A criatividade. E criatividade, para quem não esteve na última live, é criar imagem. É você imaginar, visualizar uma imagem, acreditar que aquilo é possível e ainda que não tenha existido ou que não exista, você faz aquilo acontecer. Porque você acredita. Porque aquilo é uma possibilidade. Aí você cria uma imagem e realiza. Isso é criatividade, legal? Aí eu quero te trazer uma análise, um pensamento, uma criação de imagem. E se a sua segunda-feira, toda segunda-feira, for um Réveillon? E se hoje a gente inaugurar uma cultura entre nós, Andragos, família Andragos, e dizer, toda segunda-feira é um Réveillon semanal? Quem tá comigo nessa? E se você, toda segunda-feira, falar, esse aqui, a segunda-feira é meu Réveillon semanal, é o meu dia 1 de janeiro, porque eu me renovo não uma vez por ano, porque esses sonhos que eu coloquei no meu caderninho de 31 para 1, eu demoro um ano para voltar e fazer uma verificação, um balanço para saber o que eu fiz e o que eu não fiz. E às vezes ficar muito feliz ou ficar muito frustrado. E se você fizer isso semanalmente? Faz sentido? Para quem faz sentido isso que eu falei aqui agora, segunda-feira ser o seu Réveillon semanal. Coloque aí, faz sentido. Coloca aí, sim, faz sentido. Sei lá, coloca aí, eu quero ter seu feedback. Manda pra mim o seu feedback. Faz sentido pra você ter um Réveillon semanal? Quem tá mandando mãozinha, volta a mãozinha. Todo sentido, Johnny. Quem faz sentido? Faz sentido a Lígia, faz sentido, muito bem. Gente, quando eu criei isso pra fazer exclusivamente pra essa live, eu nunca falei sobre isso. Eu tento sempre hackear o meu pensamento e tentar fazer o que eu faço traduzindo de formas mais simples. E é isso que eu estou fazendo aqui agora.
Não adianta você esperar 31 de dezembro para 1º de janeiro. Vamos fazer isso toda semana, Réveillon semanal. Então, beleza, pra gente colocar isso em prática, o que eu pensei? Pra gente sonhar, a gente tem que ter metas. O que é meta? Metas é um remédio para diminuir uma dor. Se liga aqui. Meta é um remédio para reduzir uma dor. Imagina que você queira melhorar alguma coisa. Escreve pra mim que você vai ter uma consultoria gratuita aqui ao vivo agora e coletiva. Eu não vou expor ninguém. Só coloca assim, ó, o que você quer melhorar esse ano? Profissionalmente de preferência, mas pode ser pessoal também. O que você quer melhorar? Meta é um remédio para reduzir a sua dor. Meta é um remédio para reduzir a sua dor. Coloca uma dor, algo que você queira melhorar na sua vida esse ano. Coloque aí, que eu vou te ajudar. Vai lá, porque o que você falar, eu vou te ajudar e você vai ter uma consultoria aqui, agora, gratuita, eu falando com uma frase que você vai escrever. Eu quero melhorar meu salário, eu quero melhorar meu relacionamento, eu quero melhorar meu emprego, eu quero melhorar minha postergação, minha procrastinação. Coloque aí o que você quer melhorar. Paciência, a Ju colocou, foi a primeira. Beleza, então a sua impaciência, se liga nisso. Se a Ju quer melhorar a paciência, a impaciência, ao contrário, paciência é o que ela quer, a impaciência é o que deixa ela nervosa, beleza? É o que incomoda, é a dor. Então, a meta, como definir uma meta para aumentar a paciência e reduzir a impaciência? A impaciência é a dor. Faz sentido isso? Vocês estão ligados no que eu estou falando? Você tem que pegar a parte da dor. A paciência é o que ela quer, é o prazer. A impaciência é a dor. Então a meta tem que ser reduzir a impaciência. Então, objetivo, reduzir minha impaciência de X para Y. Eu não sei como medir. A impaciência da Ju é com quem? É com o marido? É com a mãe? É com o chefe? É com o filho? É com a filha? Não sei. Com quem que é a impaciência? Aí depois a Laís colocou aqui, ó, disciplina para estudar. Boa, Lala! Ó, disciplina para estudar. A falta de disciplina é a dor. A falta de disciplina. E essa aqui é até mais fácil pra gente falar. Falta de disciplina, e no caso de estudar, você precisa de tempo. Tempo focado, mergulhado. All in. Mergulha fundo para estudar. Quanto tempo? A meta é o remédio para dor. Logo, você vai pegar aquela quantidade de horas que hoje não está rolando quanto você queira. Por isso é um objetivo. E você vai definir uma meta. Seja 1 hora, 30 minutos, 20 minutos para você diminuir a sua dor. Beleza? Para quem eu tô respondendo aqui, eu não consigo responder para todos, mas para quem eu tô respondendo, me fale se faz sentido. Se você definir um número de horas para estudar, se isso diminui um pouco a sua dor. Para Ju, a impaciência, como você pode definir uma meta para diminuir essa dor? Qual é o exercício? O que precisaria acontecer para você falar? Eu estou sendo mais paciente. Agora eu vou pegar aqui a Natália e a Elígia e depois eu vou seguir meu conteúdo aqui. Então, segurança no que eu sou como profissional. Boa, Natália. Segurança. Segurança é o que ela quer. Insegurança é a dor. Qual é a meta? Qual é a meta para diminuir a insegurança e aumentar a segurança? Qual é a meta? Eu estou tentando fazer você pensar para quando você conseguir enxergar esse número, essa forma mensurável. Mensurável tem a ver com medição. Essa forma que te permite medir. Aquilo que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Aquilo que você não pode medir, você não pode melhorar. E se você não pode medir, você não pode melhorar, a dor vai continuar. Então, se você não consegue enxergar uma forma de medir aquilo que está te incomodando e está doendo, desculpa, não vai melhorar. Então, se você realmente quer melhorar, reflita sobre isso que eu estou falando. Como eu consigo medir a minha dor, que no caso é a minha insegurança da Natália, para segurança no que sou como profissional. Por que você se sente insegura? Quais são as causas da sua insegurança? E como eu posso medir
o que eu estou fazendo para saber se isso está aumentando ou diminuindo. E aí a gente vai começar a melhorar e eu vou entrar em outros exemplos. Meu último exemplo aqui vai ser: eu quero melhorar o uso do meu tempo. Boa, Elígia, vamos lá. Melhorar o uso do tempo. Tempo é um negócio sensacional, porque tempo me faz ser 100% igual a você. Você sabe por quê? Porque todos nós temos 24 horas por dia, todos, sem exceção. Agora, o que nos diferencia, o que nos iguala, é que todos têm 24 horas. O que nos diferencia é o que nós fazemos com essas 24 horas. O que nós fazemos com essas 24 horas tem a ver com a administração do tempo. E aí a pergunta é: quero melhorar o uso do meu tempo. Tem a ver com definir prioridade, nós vamos falar aqui. A sua dor é a perda de tempo, é a não produtividade. Como você vai definir uma meta para diminuir a sua dor e fazer o seu tempo render mais? Isso vai ficar mais claro. A coach Mila Cerda é a Michele, aqui a Michele Andragos. Ela falou de remuneração, e esse vai ser a última mesmo. Remuneração, qual que é a dor? A falta da remuneração. Qual é o número? Essa é ainda mais fácil. Não fácil conseguir, fácil definir meta. Se você está com 0 e quer 10, 10 é seu número. Essa é sua meta, para diminuir a sua dor da falta da remuneração. E ao buscar um plano de ação para alcançar essa meta, você estará diminuindo a sua dor. Até aqui, quem está gostando e acha que está fazendo sentido, manda coração. Se não está fazendo sentido, não precisa mandar coração. Veja se faz sentido e vamos junto. Vamos lá. Então, ó, o que eu falei? Meta é o remédio para diminuir a sua dor. E você vai começar a sua semana, e você que está aqui comigo concordou em fazer da sua semana, da sua segunda-feira, o Réveillon semanal da família Andragos, beleza? Então, se amanhã é um recomeço, é o seu dia 1 de janeiro, toda segunda-feira agora eu vos batizo, Andragos, e você tem um Réveillon semanal. E toda segunda-feira é o seu dia 1, dia 1º de janeiro. E aí você faz o quê? Tem meta, você tem objetivos, você tem sonhos. E esses sonhos têm que ser mensuráveis. Porque quando você define um sonho subjetivo, pode ser que ele aconteça mais ou menos e pode ser que ele atenda mais ou menos. Quando você diz que você quer melhorar, melhorar quanto? Melhorar o quê? Porque se você não deixa claro o que você quer melhorar, a pergunta é: como é que você faz para melhorar? Você não consegue porque não tem um número para medir. Rodrigo, mas tudo tem número? Não. Por isso que tem coisas que é muito mais difícil medir. Nesses poucos exemplos que eu dei, você percebe que quando a gente falou de remuneração, quando a gente falou de tempo para estudar, é muito fácil mensurar. Não é fácil conseguir, não confunda. Não é fácil conseguir, mas é fácil mensurar. Horas de estudo é fácil mensurar. Remuneração é fácil mensurar. Não significa que seja fácil conseguir. Agora, qual é a sua meta da sua semana que inicia amanhã? Do seu Réveillon semanal. Qual é a sua meta? E aí, se você tem papel e caneta, se você não tem, reassiste essa aula, porque isso aqui de verdade, eu estou entregando conteúdo mesmo, é conteúdo na veia, é conteúdo que eu falo em treinamento, é conteúdo que está dentro do Andragos e é o nosso segundo assunto. Então vamos lá. Se você vai começar o seu Réveillon amanhã, seu Réveillon semanal, para quem está chegando, todos que estão aqui estão batizados na família Andragos e a partir de agora, toda segunda-feira virou um Réveillon semanal. E esse Réveillon semanal você tem que ter meta, tem que ter sonho, tem que ter objetivo. Qual é o seu objetivo para essa semana que vai começar amanhã? E essa semana que vai começar amanhã, você tem que definir os objetivos que você não pode terminar a semana que vem sem concluir. E aí eu vou te falar uma coisa que vai servir para esses objetivos que vocês listaram, e eu comentei alguns poucos, mas esses objetivos que vocês listaram, eles podem ter metinha, meta, metona. Metinha, meta, metona. Esse conceito, eu vou dar os créditos da primeira pessoa que eu ouvi falando isso, que foi a Natália Arcuri. Natália Arcuri, que é dona do canal Me Poupe, o maior canal de finanças do mundo. Inclusive ela estava lá em Davos, no encontro dos Pica das Galáxias lá, e
é uma pessoa que começou fazendo conteúdo, ajudando pessoas e virou uma referência nesse assunto. Metinha, meta, metona. Muito bem. E aí, a pergunta é, qual que é a sua metinha, o mínimo que você pode atingir nessa semana para diminuir pelo menos um pouco da dor que você sente? Qual é a sua metinha, a sua meta e a sua metona? Vamos dar exemplo para isso? Ó, eu vou dar 2 exemplos daqueles que ficaram mais fáceis para todos entenderem. A Laís trouxe uma dor que ela quer resolver, que é organizar mais a agenda para ter mais tempo para estudar. A Laís poderia colocar, dentro do meu exemplo, 30 minutos é uma metinha por dia. 30 minutos por dia nos 5 dias dessa semana que vai começar. 30 minutos por dia, metinha. 45 minutos por dia é meta. E 1 hora por dia é metona. O que eu fiz? Um escalonamento. Se ela bater 30 minutos, se esse for metinha, significa que a metinha bateu. A metinha é uma dose menor que diminui um pouco a dor. A meta é uma dose mais intensa que diminui mais a dor. E a metona é aquela dose de cavalo que você dá na veia e aquilo muda o resultado com mais intensidade. Só que tem outro conceito que é de extrema importância. Feito é melhor do que perfeito. E aí vem o segundo exemplo da remuneração. A maioria das pessoas trabalham, claro, e quer ter remuneração adequada, quer ter mais reconhecimento salarial, quer ter mais conforto. E abrindo um parênteses muito rápido, eu recebi um vídeo hoje de um colega de trabalho que ele faz uma análise bastante complexa, inclusive, do mundo inteiro, para falar como que foram os últimos 200 anos antes e pós-capitalismo. E o resumo, muito resumido, é que o mundo mudou e evoluiu absurdamente em termos de pobreza e absoluta pobreza, segundo o que a ONU fala. A ONU determina que estado de absoluta pobreza, miséria, é quando o nível da população, a renda per capita, está abaixo de $1 por indivíduo. Isso, abaixo de $1 por indivíduo, é miséria extrema. E o que veio acontecendo desde 1975, no pós-revolução capitalista, a evolução da humanidade em relação à renda é absurdo. Aqueles países que têm mais miséria são os países comunistas, os países que têm ditadores, que não permitem o mercado aberto, ou seja, o capitalismo, e aí acaba tendo mais dificuldade de remuneração. Fecho parênteses, seguindo. Se você, dentro da sua meta de remuneração, metinha, meta, metona, aconteceu isso nessa semana. Semana passada teve a semana do profissional disputado no mercado. E essa semana teve a abertura do nosso carrinho para quem se transformou em Andragos. Inclusive hoje até as 23h59 é o último dia para se inscrever. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E aí, uma pessoa virou para mim e falou assim, ó, eu falei, qual que é o seu objetivo? Nós tivemos alguns desafios para as pessoas que vieram acompanhando e participando dessas 2 semanas, e a pessoa falou assim para mim, e eu super respeito, não estou falando nome e nem é crítica, é só um exemplo didático para metinha, meta e metona. Aí a pessoa falou assim para mim, meu objetivo até dezembro de 2020 é ter uma renda mensal de 50 mil por mês. 10? Muito bom. Aí eu falei assim, tá, e qual que é o seu estado atual? Aí ele falou assim, 40. Eu falei, então é de 40 para 50? Ele falou, não, 40 é a diferença. Eu falei, mas a pergunta é, qual é o seu estado atual? O estado atual dele, no caso, é 10. E ele quer pular de 10 para 50. É possível? É. Mas qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é você atingir um número mais próximo de 10 e não pular de 10 para 50. Você não pode fazer isso? Pode. É provável? Não. É comum? Não. E aí pode ser que a frustração seja grande demais.
Então se você está estudando zero, que nem o exemplo da Laís, você fala que vai estudar 2 horas por dia a partir de amanhã no seu Réveillon semanal, é provável? De 0 para 2 horas por dia? Não é provável, não é comum. A mesma coisa que a Michelle colocou lá, a remuneração, ela não falou número, mas usando o exemplo desse desse participante da semana, que falou de 10 para 50, como é que faz? É pesado demais, e aí a frustração, ela torna quase que inevitável, porque frustra. E como é que você faz para começar a segunda-feira motivado, começar a segunda-feira motivada? Você precisa ter motivo. O que é motivação? É motivo para ação. Como que você faz para ter motivo para ação? É definir essas metas, metinhas e metonas. Se você não repartir em etapas, vai ficar mais difícil. Então vamos organizar. Se você quer ter uma semana produtiva, motivada, para começar amanhã com mais energia, eu te pergunto, e vai pensando e até definindo se você tiver condição de escrever. Quais são as coisas que na sua semana inteira você precisa atingir? Quais são as metas da semana? Eu tô fatiando, gente. E a Natália colocou metas crescentes. E é isso. Você tem que ir evoluindo de forma escalonada e gradativa. Doses homeopáticas. É aos poucos. É devagar, devagarinho. Mas não para. Importante é não parar. Vamos seguindo o jogo. Você definiu a sua meta, metinha e metona da semana. Beleza? Quando você reparte, você está tendo usando uma ferramenta que pode ser chamada, nome chique, roadmap, ou uma rota de ação. Isso nada mais é do que uma ferramenta comprovada, ferramentas de coaching, ferramentas de projeto, de gestão de projeto, que você vai escalonando, beleza? Isso significa o quê? Você não consegue comer um boi de uma vez, mas se você fatiar, você consegue comer o boi a bife. Né? Talvez é um ditado, mas que é fato. Se você repartir, você consegue. Quem aqui dirige e usa GPS, me ajuda e fala eu, enquanto eu bebo água aqui. Quem usa GPS, coloca aí e fala eu. Se você usa GPS, dirige, coloca eu. Quem usa GPS, coloca eu. Ninguém usa GPS? Opa, começou a chegar. Osiane, eu. Wallace, eu. Muito bem, eu também uso. Bom, 2 eu, já me animei. Camila, eu também. Vamos lá. Quando você está usando o GPS, você se preocupa ficar olhando o objetivo final, empurrando o Waze, ou o Google Maps, ou qualquer outro que você use, ou você se preocupa com a próxima curva? Vou repetir. Quando você está usando o GPS, você digita o seu endereço final, o destino final, aonde você deseja chegar. Claro, é óbvio, você digita o endereço, o destino final. Mas quando você está pilotando, você fica se preocupando com as próximas 3, 4 ruas ou somente com o próximo comando. 250 metros direita, 5 quilômetros esquerda. Johnny já tá dando a letra aqui. Próxima curva. Quem tá falando, Camila também. Próxima curva. É isso. É isso que você tem que fazer na sua semana. E eu quero ser, dentro desse processo, dessas lives, do curso, por exemplo, que a Camila já tá dentro, o Johnny tá dentro, já são Andragos. É isso. Eu quero ser o GPS. Eu quero te dar a próxima curva. E, por exemplo, por que eu quis fazer essa live, a primeira live de domingo? Porque a segunda-feira precisa começar orientada. O primeiro dia da semana tem que saber com clareza qual é a próxima curva. Qual é a sua próxima curva? Sabe por que muita coisa não acontece? Porque você fica de olho no destino final. E você não chega no destino final se você não percorrer o caminho. Isso aqui é até uma frase de efeito, né? Você não chega no seu destino final se você não percorrer o caminho. Se liga e esteja presente para a sua próxima curva. A sua próxima curva, e uma curva grande de várias etapas, de 5 curvas.
a sua próxima parada, ela tem 5 curvas. O nome da primeira curva, qual que é? Segunda-feira. Nome da segunda curva, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Você tem 5 curvas para se preocupar de hoje até a próxima sexta-feira e chegar ao próximo final de semana. Não que você não tenha que fazer isso pro sábado e pro domingo, mas aqui eu quero te falar o seguinte: você tem que ter metas para sua semana, mas aí você vai se preocupar com cada uma das curvas. Na segunda-feira, quais são as metas, metinha, meta, metona da segunda-feira? Quais são a metinha, meta, metona da terça-feira? Nossa, Rodrigo, mas aí não é metódico demais? Não, não. Você não vai fazer de qualquer jeito? O que você acha que é isso daqui, ó? Eu uso Trello, eu uso agenda do Google, eu uso agenda do Google, essa é minha agenda de fevereiro, eu uso Trello, eu uso uma série de recursos. Agora, por que eu uso esses recursos aqui de post-it? Eu faço palestras que ainda não foram divulgadas e eu deixo aqui na minha portinha fechada porque é uma forma de eu criar e me organizar e depois eu processo. Tudo isso aqui, ó, são coisas já processadas que eu já fiz. A pergunta é: se você não organizar o seu próprio caminho, a sua próxima curva, como é que você chega no destino final? Você não chega. Então o que eu quero começar com você agora é: organize. Eu quero ser o seu GPS, só que você tem que dar o comando. E você tem que ouvir o que eu estou falando como GPS para te direcionar na sua próxima curva, no seu próximo passo, no seu próximo caminho. E aí, alguém me falou aqui, e fale quem disse isso, e falou de tempo. Eu peço desculpa, eu não me lembro quem falou, e não tem como eu voltar aqui para lembrar, mas por favor, me fale quem falou sobre a administração do tempo. E eu vou falar sobre isso agora. Nós falamos que você precisa se preocupar com cada curva, e aí você tem que ter prioridade. Se tudo é urgente, nada é urgente. Se tudo for urgente, nada é urgente. Urgente é algo para se destacar. Urgente é algo para brilhar, fazer destaque em meio a todos os outros. Se tudo isso aqui é da mesma cor, significa que tudo é igual. Se eu falar que as cores, na cor de rosa ou os post-it maiores são os que são mais urgentes, eu tenho um critério, eu tenho prioridade. Se você não tiver prioridade e quiser fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai fazer nada. E aí a proposta para resolver essa dor de administração do tempo é relativamente simples, mas exige um pouquinho de cuidado. Se você colocou algumas coisas para fazer durante a semana, que você pensou conforme eu estou falando, você escolhe três prioridades. 3 prioridades por dia. 3. Sabe por que 3? Porque se você colocar um monte, você vai se perder. E se você acabar as 3, você empurra e puxa a próxima. Foi assim que eu diminuí a minha procrastinação. Procrastinação é adiar, deixar para depois. Foi assim. Eu olho sempre para 3 coisas. Por isso que eu uso muito papel. Porque o meio eletrônico, ele ajuda absurdamente e não tem nem o que falar. E eu uso muito. Só que quando você traz para o papel, você risca, você amassa. E aí você vai eliminando. E eu aprendi isso, uso, já fazem pelo menos uns 2 anos e meio que eu uso isso e funciona demais pra mim. Eu pego papel de rascunho, eu pego post-it, é que post-it é caro pra arregaçar, né? Mas eu uso o que eu tenho, mas eu sempre escrevo 3. Pode ser que na sequência de um dia eu tenho várias fileiras de 3, mas é 3 por vez. Minha prioridade é sempre as 3 próximos passos, as 3 próximas curvas. Mas eu olho para as 3? Não, eu olho para uma, para a próxima. E depois olho para outra. E depois olho para outra. É uma de cada vez. Beleza, agora a gente já falou que a sua segunda-feira, vamos lá, sua segunda-feira ela é o quê? A sua segunda-feira ela é uma renovação, é o Réveillon que inicia tudo de novo.
você tem que ter prioridades. Prioridades para você saber o que entregar na sua semana. E aí, se você tem prioridades e tem objetivos, meta, que é a diminuição da sua dor. Meta é o remédio para diminuir a dor. Agora você tem que ter o com quem. As suas metas, seus objetivos para diminuir a dor é o que você tem que fazer. Agora, com quem? Porque você não vai conseguir e não vai fazer nada sozinho. Nada sozinha. Então a pergunta é, com quem você tem que se envolver que vai permitir e contribuir para você conquistar esses objetivos das metinhas, meta, metona. Quem são essas pessoas que você precisa que esteja com você? E eu tô falando, gente, da próxima semana. Eu não tô falando da sua vida até os seus X anos, até seus 30, todo mundo aqui abaixo de 20 anos igual eu sei, né? Eu tô falando da sua próxima semana. Na sua próxima semana, com quem você tem que caminhar junto para você conquistar esses objetivos? Se liga nesse com quem, porque se você quiser caminhar sozinho, você vai mais rápido até a próxima curva. Mas você não chega longe. Talvez você não chegue até o final do caminho. Sozinho você vai mais rápido, mas você não vai longe. Se você quer ir longe, vai junto. E a pergunta é com quem? Quem precisa estar junto com você? E agora tem mais 2 pontos. Para sua semana começar mais produtiva e com mais motivo. Os motivos que você precisa concluir, se preocupe com a próxima curva, defina a meta de forma que dê para medir. E agora, objetivo de saúde. Quais são os seus objetivos de saúde? Quais são os seus objetivos de saúde até sexta-feira? Ou até domingo. Pode ser até domingo, porque você pode usar o final de semana que vem. Quais são os seus objetivos de saúde? Pode ser caminhar, ir para academia, fazer flexão de braço, fazer abdominal. Pode ser o que você quiser. Quais são os seus objetivos de saúde? Pode ser controlar a alimentação. Quais são? Porque se você não cuidar da saúde, e gente, acredite, eu tô falando isso inclusive pra mim. Nesses últimos meses, eu pela correria do trabalho, eu confesso, eu de alguma forma deixei algumas coisas. E não devo, eu tenho consciência. Então eu vou junto com você nessa semana. E quem quiser me acompanhar e marcar, eu me comprometo, pelo menos 3 dias, nesses 3 dias. Pode ser que seja sexta, sábado e domingo, pode ser que seja terça, quinta, eu não sei os dias. Eu vou fazer algum tipo de exercício, eu estarei em hotel, eu vou fazer, vamos combinar. Quem quiser seguir comigo nessa semana, pelo menos 3 vezes, eu vou fazer algum tipo de exercício. Porque eu preciso e esse compromisso é comigo, mas eu já estou deixando ele público porque é uma forma de eu me comprometer. Eu estou de olho no relógio aqui para não me perder no tempo. E aí, você tem um objetivo de saúde, porque se você quebrar com a sua saúde, tudo para. Você não chega nem até a sua próxima curva. Agora eu vou te falar outra coisa, financeiro. Quantas pessoas estão com problemas financeiros? Quantas pessoas estão tentando sair do endividamento? E a pergunta é, se você trabalha com vendas e ganha por cada coisa que você vende, não dá para começar com 2? Boa, Elígia, dá para começar com 2. Eu vou começar com 3. 3 vai ser minha meta, minha metinha, vamos combinar aqui? Metinha 2, meta 3 e metona 4. Acima de 4 é super metona, beleza? Então fica combinado, metinha 2 dias de exercício, meta 3 dias, 4 metona, beleza? Então vamos nessa, vamos seguir. Objetivo financeiro, se você trabalha dentro de empresa, recebe 1 ou 2 vezes por mês. Nesse caso, o que você vai fazer? Nesse caso, você vai definir quanto você vai gastar. Porque o gasto, ele é todo dia, toda hora. Qual é a sua meta de gasto para essa semana que vai entrar? Se você não tiver isso claro, quando bater uma emoção forte, que não é a sua razão, a sua emoção, você vai achar um motivo de fazer. E algo que às vezes não é um investimento. Algo que às vezes você vai gastar e não vai te trazer retorno. Às vezes te gera até um efeito negativo, mas por algum motivo, alguma emoção, você se envolveu. Porque você não tinha uma clareza, você não tinha algo claro da sua próxima curva.
Beleza? Gente, esse é o conteúdo do primeiro bloco dessa live e eu